pessoal, estamos aqui, Bispo Eliezer Carvalho, aqui através do nosso Podfé, é o podcast da ADN, Assembleia de Deus Nacional, e estamos aqui para iniciarmos um comentário, um Podfé, um podcast com o comentário episcopado, o bispado das Assembleias de Deus. Extensamente nós ouvimos aí o círculo de oração da Assembleia de Deus Mãe, lá em Belém do Pará, que está cantando a música do centenário das Assembleias de Deus no Brasil, e nós decidimos iniciar o nosso Podfé nesta oportunidade com esta música, que é a música que fala tudo sobre o crescimento das Assembleias de Deus. É, sem dúvida alguma, a maior denominação evangélica no Brasil, dividido em muitas ramificações convencionais. Hoje nós temos várias convenções que administram as Assembleias de Deus no Brasil, e nós queremos falar nesta oportunidade, então, da ADN, Assembleia de Deus Nacional, que tem a sua sede nacional na Rua Mário Concato 163, no Jardim Vitória Régia, em Cornélio Procópio, no estado do Paraná, Brasil, bem como a nossa convenção nacional, que está também com a sua sede na Rua Mário Concato 163, no Jardim Vitória Régia, em Cornélio Procópio. E nós estamos aqui reunidos nesta oportunidade no nosso Podfé, já desejando uma ótima receptividade para todos os que estão com a gente pela Rádio Gospel ADN Web. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão também já através da nossa fanpage, a live pela fanpage ADN Web, e vocês que estarão com a gente através também do YouTube, pelo canal do YouTube Teologia Didática. São os nossos canais digitais da ADN e CONADCP. Hoje nós vamos estar falando a respeito do episcopado, o porquê da existência de bispos nas Assembleias de Deus. É bem notório que as Assembleias de Deus, até há pouco tempo atrás, por mais que exercesse um episcopado, não utilizava o termo bispo para o seu episcopado. O episcopado das Assembleias de Deus era utilizado o termo presidente para referir-se ao episcopado. Mas as Assembleias de Deus Nacional, com a CONADCP, Convenção Nacional, decidiu cumprir com a nossa tradição bíblica e a tradição da igreja primitiva, estabelecendo bispos. E para tanto, nós temos o prazer de receber aqui no nosso Podfé os bispos da ADN e os bispos também da CONADCP. Então nós estamos aqui com o bispo primaz, que é o bispo Valdemar de Almeida Carvalho. Ele vai dar as suas considerações iniciais de saudação aos nossos caros, e depois nós vamos conversar. Olá, meus amados irmãos, o meu abraço a todos os pastores que fazem parte da ADN,
da Igreja Assembleia de Deus Nacional, como também da Convenção Nacional. Vocês que já filiaram e outros que estão em eminência para filiação com a Assembleia de Deus Nacional e a Convenção Nacional. O meu abraço nessa noite para todos. Maravilha! Também estamos com a Bispa Luzia do Carmo Carvalho, também nesse Pô de Fé, ela que também faz parte do episcopado, do bispado, das Assembleias de Deus e da CONADE-CP, Convenção Nacional, com as suas considerações, Bispa Luzia. A paz do Senhor, Bispo Eliezer, Bispa Claudilena. Para mim é um prazer de estar aqui nesta noite para nós conversarmos um pouco. Sou a Bispa Luzia do Carmo Carvalho, esposa do Bispo Valdemar Almeida Carvalho. Maravilha! Estamos aí para o nosso Pô de Fé. Daqui a pouquinho vamos começar o nosso diálogo, não é? Nós estamos também aqui com a participação da Bispa Claudilena, primeira-dama da ADN e CONADE-CP. Paz do Senhor, pessoal, para mim também é um prazer, né, estar aqui participando desse Pô de Fé, né, que realmente é uma obra de fé. Então, para mim, é um prazer muito grande poder estar participando aqui juntamente com os bispos, né, Bispo Valdemar, Bispa Luzia, Bispo Eliezer, e passar aqui esses momentos vão ser preciosos, com certeza. Fique aí ligadinho, tanto na rádio como no Facebook, né, na live, participando aí que vai ser benção. Maravilha, eu sou o Bispo Eliezer Carvalho, presidente da ADN e CONADE-CP, um prazer estar falando com vocês aqui nesta oportunidade, no nosso Pô de Fé, que é o podcast da ADN, e você é muito bem-vindo para estar com a gente, tá bem? Começando falando sobre o episcopado, primeiro dizendo que lá no primeiro século da era cristã, na era apostólica, o primeiro bispo conhecido na igreja cristã primitiva foi o bispo Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que foi bispo em Jerusalém. E ele foi denominado, recebeu a nomenclatura de bispo, exatamente porque ele foi um pastor de pastores. Ele coordenava toda a região, né, todas as igrejas cristãs na época lá em Jerusalém, tá bem? Então o primeiro bispo conhecido foi o bispo Tiago. Nós conhecemos também o bispo Pedro, esse muito conhecido pela tradição romana. A tradição romana, ela indica que o bispo Pedro, ele chegou a ser inclusive o primeiro papa. Nós não temos essa informação, não é uma informação evangélica cristã, é uma informação apenas do catolicismo romano. Mas nós temos a informação de que Pedro foi um bispo da igreja cristã. Ele mesmo disse: eu presbítero convosco. É muito importante nós dizermos que o termo presbítero não é isso da Bíblia, não é o mesmo termo, não tem o mesmo significado do presbítero que nós vemos hoje. O presbítero que nós vemos hoje, caros bispos, é um auxiliar de pastor. Ele foi designado para auxiliar um pastor na falta de um pastor. Ele não tem a mesma designação do presbítero do primeiro século da era cristã. O presbítero no primeiro século da era cristã, ele tinha a nomenclatura e a designação como supervisor, como aquele que presidia uma região, presidia
um estado, presidia um local amplo e às vezes presidia até mesmo uma nação. Observem que Paulo não foi chamado de bispo porque ele não presidiu as igrejas. Muito embora ele fundara as igrejas, ele foi denominado apóstolo. E a palavra apóstolo significa o enviado. E ele então foi enviado para implantar igrejas. Mas existiram os que cuidavam dessas igrejas, como Epáfras, o próprio Tito, o próprio Tiago. Eles foram então denominados bispos. Então as Assembleias de Deus, nos tempos mais modernos, ela começou então a aderir esta nomenclatura para designar homens e mulheres que fazem um trabalho de administração, de superintendência numa igreja, numa denominação. No caso da ADN, Assembleia de Deus Nacional, nós decidimos que nós teremos 4 bispos na denominação. São 4 bispos que estão na cabeça de liderança da denominação. E também são bispos na CONADCP, na Convenção Nacional. É muito importante a gente dizer também que o termo bispo não é uma consagração. Bispo não tem uma consagração como tem uma consagração o pastor. O pastor, ele tem uma consagração porque Efésios 4:11, o Senhor, aliás, o apóstolo Paulo designou, dizendo que o mesmo Jesus deu uns para, e ele coloca lá as designações, concluindo com pastor e doutores. Então, pastores e doutores são doutrina, aliás, são ministros consagrados, são dons ministeriais. Agora, reverendos, comendador e bispo são apenas nomenclaturas, são títulos dados a homens e mulheres de acordo com a designação, com o empenho e com a hierarquia que essas pessoas exercem na denominação. Nós temos alguns bispos no primeiro século da era cristã, né? Os pais da igreja, eles são denominados bispos, porque eles exerciam um ministério, eles exerciam uma autoridade sobre os pastores. Então, em súmula, um bispo, ele exerce a autoridade eclesiástica sobre as demais hierarquias, daquela denominação. Então, todas as hierarquias, inclusive pastores e pastoras, eles se submetem à hierarquia do bispo, que não é uma consagração, é uma designação titular, é apenas um título. Eu acredito que eu consegui deixar bem claro, né? bem orientado aí vocês. Antes de nós começarmos a conversa, eu quero trazer aqui um comentário sobre ainda o bispado, que é muito importante. Da igreja primitiva, bispos eram líderes de igrejas locais, conforme eu já mencionei, com o papel de ensinar, pregar,
ministrar batismo e ensinar doutrina, coordenar as atividades da comunidade, dar continuidade ao bom funcionamento para haver sucesso na vida dos pastores. O bispo trabalha para que os pastores tenham sucesso. Como? Produzindo materiais, produzindo cursos, mentorias e etc. Não era claramente distinguido de ancião, que era também chamado de presbítero, mas com o tempo a função episcopal tomou-se ou tornou-se distinta, liderando a igreja municipal. Figuras como o primeiro bispo de Jerusalém, que foi Tiago, e Inácio, lá de Antioquia da Síria, são exemplos de líderes episcopais, ou seja, exemplo de bispos que exerceram funções e responsabilidades, liderança e coordenação. O bispo era o principal ministro da igreja local, treinava outros ministros para iniciar novas igrejas. A administração é uma responsabilidade do bispo. Realizam também batismos, ministram Santa Ceia, lideram os ensinos e lideram a doutrina da denominação. Eram responsáveis por ensinar e pregar o Evangelho e ensinar os pregadores a ministrar a santa e inerrante palavra de Deus. Nada mais, nada é o bispo do que um professor de ministros. Ajudavam a definir a fé, a construir tradições que se desenvolveram nas igrejas. E essas igrejas foram então desenvolvidas através da liderança do bispo. O primeiro bispo então foi em Jerusalém, Tiago, não é? Figuras centrais na liderança da igreja cristã primitiva, sua influência fundamental para o estabelecimento da igreja e disseminação do evangelho é o Inácio de Antioquia. Coisa muito importante para um bispo: ele não pode ser menino na fé, não pode ser um novo convertido, não pode ser um pastor com pouca experiência, não pode ser, tá bem? Então, nós vamos com isso, já fizemos a apresentação dos bispos da ADN e os bispos da CONADE-CP. Então, por gentileza, nós vamos fazer um comentário aqui para que vocês saibam de que se trata os bispos da ADN, se eles são novos convertidos ou não, qual é o período em que vocês estão, os bispos estão na igreja local, fazendo a obra de Deus, tá bem? Começando aqui com o bispo primaz. Quando a gente fala bispo primaz, é o bispo primeiro, tá bem? Na ADN e na CONADE-CP, nós temos a satisfação de termos como bispo de honra da CONADE-CP e da ADN, que é o nosso bispo primaz da nossa Assembleia de Deus Nacional e também da CONADE-CP. Bispo Valdemar, o senhor tem ideia mais ou menos quanto tempo o senhor tem de evangélico? Eu comecei em 1965. 1965. É só vocês fazerem as contas aí, que com certeza já passou de 50 anos. Não, já passou de 55 anos. Eu acredito que já chegou a 60. É só fazerem aí as contas, já chegou a 60 anos. Imagine, bispo primaz tem de evangelho aproximadamente 60 anos de vida cristã, sem nunca desviar-se do evangelho. Exemplo
para a ADN Conad CP, não é? E como ministro do Evangelho, quantos anos o senhor tem? Ministro do Evangelho. Quando o senhor foi separado a evangelista em diante, lembra mais ou menos? Fui em 1968. 1968 também tem uma longa data, né? 1968, vocês façam as contas aí, para vocês saberem o quanto tempo o nosso caro bispo primaz Valdemar de Almeida Carvalho tem de ministro do Evangelho convencional, tá bem? A partir do momento em que ele foi separado a evangelista, ele passa a ser então ministro do Evangelho. E com certeza, nesse período, o senhor tem também de pastor de igreja, que dirige igreja. Mesmo período, mais ou menos? Mais ou menos o mesmo período. Sempre dirigi. Sim. Sempre dirigi igreja. Mais ou menos o mesmo período, né? Em 1965 aceitou a Jesus, 1968 em diante já começa a carreira cristã, carreira ministerial. Muito bem. Rapidamente o senhor fala em cidades que o senhor passou. Vai lembrando aí, mais ou menos. Rio de Janeiro foi onde Começou. comecei, no Rio de Janeiro, em Maria da Graça, cidade, Maria da Graça, que é uma grande cidade, né? E depois em Engenho de Dentro, Água Santa, depois Piedade, e também ali Paranaguá não, Vila Valqueire, ali no Rio de Janeiro, e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, depois de Nova Iguaçu, nós viemos para, Deus nos enviou para o Paraná, né? Para o Paraná e Londrina. De Londrina, Jandaia do Sul quer dizer, reabertura de trabalho. Porque na realidade eu nunca tive uma oportunidade de dirigir uma igreja formada com pelo menos 10 crentes, né? Deus sempre me usou para a abertura de igrejas. Começar ou recomeçar. Começar e recomeçar. E aí viemos para Londrina, enviado por Deus, e depois de Londrina fomos enviados para Jandaia do Sul. Jandaia do Sul, que era uma igreja fechada, né, muitos anos, e houve uns problemas, os crentes se entusiasmaram. E de lá fiquei um ano, deixei a igreja, pela graça de Deus, formada. Aí fui pela convenção enviado para abrir a Assembleia de Deus em Apucarana. Em Apucarana, Deus nos abençoou grandemente. Ficamos um ano, deixamos a igreja formada com o ministério. E depois, então, o presidente da convenção nos retornou a Londrina e enviou obreiro para aquelas igrejas, e viemos trabalhar dentro de Londrina, atendendo o pastor, o presidente da convenção. Aí de Londrina, então, ficamos um período de tempo, né? Aí a convenção achou por bem de nos enviar para abrir a igreja Assembleia de Deus em Cornélio Procópio. E aí estamos até hoje, onde Deus nos deu graça para abrir esse vasto campo aqui em Cornélio. Muito bem. O senhor não é paranaense, então, e nem carioca. Não, eu sou baiano. O senhor é baiano. Sou baiano. O senhor, então, é do norte. Sim, Salvador. Salvador, lá do norte, Bahia, onde nós temos, graças ao bom Deus, 2 ADN já em Salvador. Nós estamos em Salvador e Itacaré. Um abraço aí, pastor Robson e a pastora Ana Caroline, Salvador, Bahia. Muito bem, é mais para vocês terem uma ideia que os bispos não podem ser novos convertidos, não é? Então está aí o nosso bispo primaz com aproximadamente 60 anos de ministério, tá bem? Aproximadamente 60 anos dirigindo a igreja. Muito bem. A bispa Luzia, ela também não nasceu ontem no Evangelho, né? Ela vai dizer aqui que ela nasceu
no lar cristão, vai dizer quem foi o pai dela e etc e tal. Deixa que ela conte. Vamos lá. Então, eu já me conheci como pessoa, já estava no lar cristão. Então, com 2 anos de vida, meu pai e minha mãe se converteu ao Evangelho, né? Então, quer dizer, hoje tenho 81 anos, tenho 78 anos de crente. 78 anos de vida cristã, olha aí. Pode contar um pouco mais então quem foi seu pai, quem ele foi? Então, meu pai foi porque ele já está com Jesus. Sim, em memória. Há muitos anos. É pastor Nestor Judite do Carmo. A minha mãe, Lúcia Lustre do Carmo. Então, este casal, ele começou o trabalho, eu me lembro, hoje eu estava comentando com a Dórcia, eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Nós estávamos lá em Promissão, porque ele dirigia o trabalho ali em Promissão. E depois veio para Lins, depois viemos para Jaú e foi fazendo esse rodízio todo. E eu sempre junto, né? Sempre ajudando na obra de Deus. E depois de Jaú, a gente desceu para Londrina, onde eu vim para cá com 15 anos e estamos aí até hoje, né? Perto de Londrina. E trabalhei bastante na obra de Deus com meu pai. Naquele tempo tinha muito ar livre, no domingo, e era conjunto de coral. Cantei muito em conjunto coral, né? Ajudei bastante eles. E depois chegou o momento de eu me casar, né? Aí fui para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro encontramos lá, e é onde o pastor também veio para Londrina, nós casamos em Londrina. Estamos aí fazendo a obra. Hoje nós estamos meio paradão, né? Parado nada. Nada, sem por hora. Mas estamos aí ajudando aqui também por Necropópolis, né? Chegou o momento de jubilar e continuamos, né? Continua trabalhando. Muito Continuamos bem. aqui. Maravilha. Então, seu pai, nome dele? Pastor Nestor Judite do Carmo. Muito bem. Ele foi pastor presidente do Campo de Londrina Presidente do Campo de Londrina. e também, na época, foi presidente da convenção Da convenção, aqui do estado do Paraná. me lembro muito bem, muitas vezes, o pastor Paulo Leite Macalão esteve Sim. na convenção lá, antes de terminar a construção daquela igreja, né? Então, o pastor Paulo Leite esteve lá, nos dando a honra da presença, né? Sim. E foi era um trabalho muito Bem bonito, agitado, né? muito agitado. As convenções, era uma semana de convenção, recebia os obreiros e era aquela festa durante a semana toda e era uma bênção. Maravilha. Então, olha, ouvimos aí 81 anos de idade, 78 anos aproximadamente de vida cristã, porque praticamente toda a vida, né, foi no Na Evangelho. Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, é muito importante enfatizar, nunca se desviou das Assembleias de Deus e nunca se desviou indo para o mundo. Sempre se manteve nas Assembleias de Deus e hoje é bispa da Assembleia de Deus. Que maravilha, que bênção. Muito bem. Nós queremos também perguntar aqui para a bispa Claudilena, onde ela nasceu e quanto tempo ela tem de crente, quanto tempo ela tem de ministério
Essas perguntas são importantes porque um bispo não pode ser novo convertido. É por isso que nós estamos fazendo essa pergunta. Muito bem. Eu nasci na cidade de Santa Mariana. Eu vim de lá, eu tinha 3 aninhos de idade, quando minha mãe, né, e meu pai se mudaram para cá. Meu pai ferroviário, minha mãe era costureira. E minha mãe foi para a igreja quando eu tinha 3 anos, desde a época que eu morava em Santa Mariana. E desde lá, então, praticamente eu nasci no berço evangélico, de 3 anos de idade, né, eu já estava indo para a igreja. E graças a Deus nunca me desviei também dos caminhos do Senhor, né. Eu louvo a Deus porque Ele é misericordioso e Ele me sustentou com mão forte até aqui, então eu nunca me desviei. E fomos chamados, né, para a obra quando o bispo Eliezer assumiu a primeira igreja ali no Jardim Figueira, né, tinha seus 22, 23 anos, né, desde aquela época que a gente já está em direção de igreja, trabalhando na obra de Deus, então a gente já conhece muito bem como funciona, né, o ministério, como funciona a obra de Deus. É uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que a gente sabe que Deus colocou nas nossas mãos. E é por isso que a gente está até hoje, né? Avançando sempre, recuando nunca, em nome de Jesus. Maravilha! Então, aproximadamente 50 anos de crente nas Assembleias de Deus e mais de 30 anos de ministério pastoral, né? Sempre dirigindo igreja e tal, envolvida. É importante essa informação, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo na rádio, Gospel ADN Web, para vocês saberem aonde vocês estão colocando o pé de vocês, não é? Vocês estão dando aqui um valor para a ADN Conad CP para 4 bispos que não nasceram ontem, não é? Que têm vasta experiência. O bispo Primaz, com a sua experiência enorme, vasta, com aproximadamente 60 anos de experiência, a bispa Luzia, bem como também com 78 anos de crente e seus 60 anos também de experiência ministerial, né? A bispa Claudilena, com seus 30 anos de experiência ministerial e mais de 50 anos de experiência como crente, o bispo Eliezer Carvalho, com 55 anos de crença, Assembleia de Deus, e mais de 30 anos de experiência pastoral. Então são 4 bispos com vasta experiência. Não estamos dizendo que nós sabemos tudo. Não, de jeito nenhum. A gente vai aprendendo a cada dia. Mas a gente sabe um pouco para ensinar. Uma vez que eu já disse aqui que um bispo, ele tem que ser apto para ensinar. Então, para ensinar, a gente tem que ter vivido um pouco, não é? Ter um pouco de sabedoria na experiência do dia a dia. Então, minha gente, esta live, esse nosso Pó de Fé, tem a intenção de estar apresentando a vocês os 4 bispos da ADN, Assembleia de Deus Nacional, e da Conad CP, Convenção Nacional. Mais uma vez vou citar os nomes, dos quais são Bispo Primaz, Valdemar de Almeida Carvalho, Bispa Luzia do Carmo Carvalho, Bispo Eliezer Carvalho e Bispa Claudilena Faria Carvalho. Nós estamos aqui para continuar trabalhando em prol da instituição, em prol da obra de Deus. Esse título que foi dado a cada um de nós não nos fará maiores e não nos fará numa condição de assentarmos e cruzarmos os braços. Pelo contrário, quanto maior responsabilidade, maior é o trabalho, maior o compromisso e é maior a nossa responsabilidade mesmo na palavra propriamente dita.
Então nós estamos aqui à disposição da ADN e à disposição da CONADE-CP para prestarmos um serviço e estarmos dedicando a nossa vida até que o arrebatamento da igreja aproxima-se e aconteça. Nós estamos aqui para auxiliar você da ADN e você da CONADE-CP. Eu vou deixar uma palavra com o Bispo Primaz para ele convidar você para, se quiser, fazer parte da ADN e fazer parte da Convenção Nacional. Também ele, que é o nosso Bispo Primaz, vai estar fazendo esse convite, e você atenta para o convite e achovalha o nosso WhatsApp ainda hoje. Vamos lá! Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, no Paraná, no Brasil, fora do Brasil, onde está chegando esta voz, agora com 81 anos, dentro de 82 anos, militando na obra de Deus. Comecei minha carreira como jovem, né, empenhado mesmo, 1000 por hora na obra missionária, na obra de Deus, atendendo no Paraná, não só pastoreando, mas também, mesmo pastoreando, mas ajudava os companheiros no estado do Paraná, a convite da Convenção Nacional. E então eu ficava um tempo dentro na igreja, outro tempo no campo, né, visitando os companheiros, pastores, presidentes. E eu lhe convido você para que participe conosco, venha somar conosco nesta caminhada de fé, né? Ouvimos aí, vocês ouviram o nosso testemunho, a nossa conduta, né, diante de Deus, da sociedade. Graças a Deus, nunca tivemos problema ministerial, convencional ou local, né? Mas sempre na plena obediência à palavra de Deus, fazendo tudo aquilo quanto Deus nos ortogava fazer. Eu lhe convido para que você que deseja crescer, desenvolver, progredir ministerialmente, é uma rica oportunidade para vocês filiar-se à Convenção Nacional. Inteirado no que significa convenção, então eu lhe convido que venha para a Assembleia de Deus Nacional e a Convenção Nacional, que está instalada na rua Mário Concato, 163, Jardim Vitória Régia, em Cornélio Procópio, Paraná, Brasil. Aqui pregamos e anunciamos a verdade de Deus. O que nós não podemos fazer é dar ouvido a fábulas, dar ouvido àqueles que não têm nenhum compromisso ministerial com a obra de Deus. Nós amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, fomos pela misericórdia de Deus chamado e vocacionado para uma obra específica. Então, estamos aqui apresentando, né, o trabalho que está se realizando dentro de Cornélio Procópio, não só de ontem ou de hoje, há muitos anos, né, que a Assembleia de Deus Nacional, ela foi fundada há muito tempo, a igreja sede reconhecida no Brasil e fora do Brasil, através de manchete, de jornais, semeador, né, etc. Então, eu lhe convido, venha somar conosco. Não dê ouvido a conversas fiadas dos falsos profetas, dos falsos enganadores, aqueles que não têm o que falar, fica falando bobeira, querendo interditar a marcha da obra de Deus. Veja que desde o início do mundo sempre existiu isso e vai existir no tempo de Moisés. E ao decorrer, até hoje no século XXI, sempre se levantaram homens contrários à marcha da obra de Deus. Lamentavelmente, convive entre nós
convive entre nós, até alguns exercem posição, mas não corresponde. Por isso, procure interditar e falar mal do homem de Deus, da mulher de Deus, daqueles que faz a obra de Deus de todo o coração, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu digo, venha à Assembleia de Deus Nacional, esperamos você, aí nesse rincão do Brasil, na Bahia, Rio Grande do Norte, Recife, Maranhão, Tocantins, aí em Brasília, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Vitória do Espírito Santo, no Acre, no Amazonas, quase toda essa região, aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por que não dizer isso? Veja, aquilo que a gente se desgastava tanto para levar o obreiro, arriscando a vida pelas estradas com caravanas, correndo um risco muito grande de um acidente, depois então alguém vir faltar, aí então poderia produzir um desgaste muito grande e também uma dificuldade para as famílias enlutadas, né? Então, você pode evitar esse desgaste, né? Essa preocupação, vindo à Assembleia de Deus Nacional e à Convenção Nacional, que é reconhecida federalmente como qualquer uma outra, né? Consagração de obreiro, apresentação de obreiro, recebimento de obreiros, etc., missionário, evangelista, é a mesma coisa. Você terá o mesmo documento, válido no Brasil e fora do Brasil. Venha! Quem vos convida é o Bispo Valdemar de Almeida Carvalho, à sua disposição, e o Bispo Eliezer do Carmo Carvalho, que é o presidente da Assembleia de Deus Nacional e presidente da Convenção Nacional. Bem-vindo, todos! Maravilha! Tá aí, pessoal, atenda aí o convite do Bispo Primaz Valdemar de Almeida Carvalho e entre em contato agora mesmo, 43996484441. Achou? Valha lá o WhatsApp da Convenção Nacional para filiar-se à Convenção e filiar-se também à ADN, tá bem? A Bispa Claudilena vai convidar aqui as pastoras para se filiarem também à ADN e também à nossa CONARE-CP, pastoras, missionárias, não é? Sim. Todos os ministros mulheres. Sim, isso é algo muito importante, né? Tem pastoras, missionárias, que de repente você não é convencional ainda, mas é muito importante que você seja, principalmente você que também que é, de repente, missionária itinerante, ou você que pastoreia aí uma igreja, mas que você não tem uma convenção. Isso é complicado. Você chega em algum lugar, vão te perguntar qual convenção você faz parte. E se você disser que não faz parte nenhuma, as coisas vão ficar mais difíceis para você. Mas você tendo uma convenção, você está respaldado, né, com pastores, com bispos, com advogados, com qualquer coisa que aconteça, você tem respaldo. Você tendo uma convenção, você tem respaldo. E isso é muito importante. E a CONARE-CP, ela dá muito valor também ao Ministério Feminino, né? Porque muitas igrejas às vezes não dão esse respaldo para as mulheres, mas aqui todas as mulheres você pode se empregar, você tem liberdade para cantar, você tem liberdade para levar o Evangelho, sem restrições. Aqui você sendo cristã, obedeceu a Deus, está ligado, pode sim, pode ministrar, pode, né, pastor? Hoje não tem mais isso, né? Antigamente, as mulheres às vezes tinham aquele chamado ardente no coração, mas não podiam fazer, né? Porque elas eram barradas, mas hoje você não é barrado. Total liberdade, Você né? tem total liberdade. Inclusive para serem pastoras presidentes Exatamente. regionais. Olha que Aqui com a maravilha. gente mesmo, nós já temos pastoras presidentes regionais, coisas que a gente não ouvia antes, né? Então isso é algo assim novo, e Deus tem abençoado, Deus tem honrado essas mulheres, e isso é prova para nós de que Deus também abençoa sim o Ministério da Mulher. Muitos homens, às vezes, eles não têm o chamado. Tem gente que ele quer ser salvo para ir para o céu, mas ele não tem esse chamado de ser o pastor. E a esposa tem, né? chamado. Então, a ADN, ela entende isso, que tem
casais que às vezes o homem não quer, mas ele não quer. Não que a igreja está dizendo alguma coisa. Ele não quer, mas a esposa quer. Então é dado para você, né, esse respaldo aí, e você pode pastorear, você pode ser uma missionária e convencional. Então você é convidado, venha participar conosco. É uma convenção, sim, que tem abençoado muito todas as mulheres. Quer fazer parte? Venha, some com a gente. Maravilha. Lembrando que é uma convenção nacional, Também. lembrando que ela é validada em todo o território nacional, lembrando que ela está homologada em Brasília. E de repente, a bispa Claudilene, tem pessoa que pensa que por nós estarmos no norte do Paraná, né, pensa que não tem toda essa estrutura organizacional e tem toda esta validação. E o quanto que não. A nossa convenção nacional, ela não perde para nenhuma outra convenção nacional. Não é porque nós estamos no norte do Paraná que nós não somos uma convenção tanto quanto quaisquer outras convenções conhecidas e famosas no Brasil. Então, vem pra cá, Brasil! Isso mesmo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê! Vem e vê, né? Então, com certeza. E aqui, realmente, daqui tem tido muita gente de fora. Gente, é impressionante como Deus tem abençoado que as pessoas de fora, sabe? Hoje mesmo foi duas pessoas? Não, hoje nós duas pastores? incluímos 2 de Minas Gerais, 2 de Bauru e mais 2 do Espírito Santo. São 6 ministros só hoje. Então isso é um sinal de que Deus assinou embaixo dessa convenção, né? E a gente tem visto isso, ser acrescentado esse número de igrejas, número de obreiros. Eu acredito que ano após ano a nossa convenção vai estar cada vez mais forte, mais acrescentado. Tivemos a convenção esses dias, foi uma bênção e tem se aumentado de ano a ano. Eu acredito que vai ser muito bom. Já pensou chegar dia da convenção, né, Bispa Luzia? E a gente se encontrar com os irmãos do Espírito Santo, Bahia, Goiás, Minas Gerais. É maravilhoso. Então você é convidada a fazer parte conosco. Venha, junte-se a nós. Que bom. Pois não, bispo? É um lembrete. Eu sei, eu convivi isso todo o meu tempo, fui participando de convenção nacional, estadual, administrativa. Eu sei como funciona uma convenção. Se você, meu irmão, tem essa chamada, essa vocação, e que